Seja muito bem-vindo a mais um programa Famílias Felizes. Saudamos cada um de vós e desejamos que a cada dia que passa encontrem as verdadeiras razões para viver e também a gratidão a Deus por podermos pertencer, seja qual for a família à qual pertençamos, e também por fazermos o nosso melhor para termos essas famílias que desejamos, famílias felizes, famílias harmoniosas, famílias que se compreendam. Saudamos a si que já nos acompanha nos outros programas e talvez a si que hoje sintonizou a rádio ou a TV Novo Tempo para estar connosco. Seja bem-vindo, esperamos contribuir para essa vida mais feliz nestes diferentes temas que temos trazido para ajudar as famílias nos seus diferentes aspectos. Hoje pensamos trazer um assunto que consideramos seja importante também para a harmonia nas famílias. Quando falamos em conflitos familiares, em dificuldades familiares, as questões das finanças, do dinheiro, dos orçamentos, das despesas, de tudo isso, nem sempre estão tão harmoniosas assim. E por isso, nós convidamos para o programa de hoje a doutora Rita Duarte. Olá, Rita, seja muito bem-vinda. Obrigada por teres aceito o convite. A Rita, portanto, ela é licenciada em Administração Pública e neste momento é a diretora financeira de um dos colégios adventistas no norte do país, o Colégio Adventista de Oliveira do Douro. Rita, para ajudarmos as nossas famílias, talvez alguns jovens que inclusive nos escutem, nesta questão do que é os orçamentos, como é que podemos ser prudentes, porquê a importância dos orçamentos, se calhar começar por essa primeira pergunta, o que é um orçamento? Portanto, penso que todas as famílias e mesmo até estes jovenzinhos já ouviram falar no orçamento, quanto mais não seja no próprio orçamento de Estado, não é? Uhum. Que é um tema que normalmente nós costumamos ouvir nos média. Agora, o nosso orçamento familiar, o que é que isto significa e o que é um orçamento familiar? Um orçamento é um plano financeiro estratégico. Okay? Então, o que é que nós vamos fazer como família? Nós vamos definir as nossas estratégias para aplicar os nossos rendimentos. Portanto, nós num orçamento temos, de um lado, o peso das receitas, dos nossos rendimentos, portanto, seja o salário, sejam rendimentos provenientes de rendas ou de investimentos, e do outro lado nós temos o peso das despesas, em que temos vários tipos de despesas que nós também vamos conversar aqui, não é? E, portanto, depois o saldo entre as receitas e as despesas logo nos dirão se o nosso orçamento está com um saldo positivo, não é? Ou se está com um saldo negativo e temos um déficit. E o que é que temos que fazer para podermos harmonizar e podermos equilibrar o nosso orçamento? Eu acho muito interessante e, como em outros programas, nós temos trazido também algumas orientações bíblicas, porque em todos os aspectos da nossa vida Deus deixa orientações. E é interessante que neste aspecto também, há vários versículos que nós poderíamos ir buscar, mas eu achei muito interessante este que vem no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, quando o Senhor diz assim: qual de vós que pretende construir uma torre não se senta primeiro a calcular a despesa e verificar se tem os meios ou não para a concluir? Ou seja, Deus já nos deu, e muitas das angústias e às vezes das pressões que existem em família, e mesmo na vida de alguns jovens, se calhar é pela falta, eu não direi de conhecimento, porque eu acho que um conhecimento geral todos nós temos, mas é a prática desse conhecimento que nós temos. E é uma, estás a falar, e eu na profissão que tenho, Exato. Não é? Como no colégio, nós às vezes lidamos com pais que eu sinto que têm essa dificuldade Exato. de gerir as suas despesas e de conseguir esta harmonia, e depois acabam por cair até em processos de dívidas, não conseguir fazer o pagamento das suas contas. Não é que até não tenham rendimento suficiente, o problema é que eles não estão a conseguir lidar com a forma como devem gerir as suas despesas. Nesta questão dos orçamentos, quais são os passos então que se devam tomar para se elaborar um orçamento? Okay. Então, assim, primeiro de tudo é necessário sentar, não é? Parar, tomar e sentar, tempo. ok? Porque nada se faz sem tempo. Então é necessário nós dedicarmos um pouco do nosso tempo para, primeiro, pensarmos, verificarmos que tipo de rendimento temos. Por isso, primeiro iríamos para a coluna do rendimento e aí nós vamos colocar todas as fontes de rendimento que temos. Ou seja, o que é que entra dentro de casa. Exatamente. Mas rendimentos que normalmente são fixos. Okay. Porque às vezes já há pessoas que têm rendimentos variáveis. Por exemplo, eu até tenho o meu ordenado, mas calhei, sou o vendedor de ter uma venda, ultrapassar um certo valor de vendas, então tenho uma comissão ou um prémio.
isso são rendimentos extra. E se calhar no orçamento o melhor é contar com aquilo que é certo e contar com aqueles rendimentos que nós sabemos que são certos e que temos. Por isso o ideal é verem o rendimento da parte do marido, da esposa ou de filhos, que já sejam jovens adultos que tenham trabalho. Exatamente. E colocarem aí, primeiro de tudo, verificarem os tipos de rendimentos que têm. Depois, então, passaremos para a parte das despesas. E nós, na parte das despesas, temos vários tipos de despesas. E eu vou tomar aqui um pouco de tempo a explicá-las, para as pessoas poderem compreender como é que devem elaborar o seu orçamento. Então, desde logo, nós temos as despesas fixas e as despesas variáveis. Então, o que é que são estas despesas fixas? Estas despesas fixas são aquelas que nós obrigatoriamente temos que ter. Exato. Não é? Por exemplo, a renda da casa, a luz, a água, a eletricidade. Portanto, são despesas que eu obrigatoriamente tenho que ter, a própria alimentação, Exato. não é? Pronto. As despesas variáveis são despesas que eu tenho que ter, mas não significa que eu tenha que ter todos os meses ou que tenha que tê-las mesmo, não é? Posso, às vezes, nem necessitar verdadeiramente desse tipo de despesa. E então nós devemos colocá-las no nosso orçamento de maneira a que elas estejam e que a gente as consiga gerir. Porque é assim, nós nas despesas fixas não há muito que possamos fazer, não há muita margem de manobra, Exato. não é? Porque obrigatoriamente temos de ter aquelas despesas para viver. Onde nós conseguimos equilibrar ou mexer em alguma coisa no orçamento é nas despesas variáveis. Agora, temos também, dentro das próprias despesas, temos despesas que são supérfluas e despesas que temos mesmo que ter, que não são supérfluas, não é? Então, o que é isto de despesas supérfluas? Por exemplo, todos necessitamos de roupa, correto? Mas eu posso, por exemplo, ir a uma loja que, não vou estar aqui a indicar nomes, não é? Sim. Mas uma loja que até tem roupa a preços mais acessíveis e conseguir comprar umas calças, por exemplo, 15 euros, ou então ir a uma loja de roupa da marca e comprar umas calças por 50 ou 100 euros, não é? E aqui é que entra a despesa supérflua, porque eu posso conseguir ter o mesmo tipo de bem a um preço muito mais acessível. Isto é aqui que as pessoas têm que definir a sua estratégia, não é? Por exemplo, na alimentação. Porque às vezes pensam que na despesa fixa da alimentação não há muito onde mexer, não é? Mas já nos próprios produtos de marca branca, não é? Por exemplo, eu posso comprar um produto de marca ou posso comprar um produto de marca branca e conseguir ter satisfeito o mesmo tipo de necessidade. Ou posso às vezes até diminuir certos tipos dos meus consumos, porque, por exemplo, há certos bens alimentares que têm custos mais elevados e há outros que têm custos mais acessíveis. E por isso é necessário, realmente, quando estamos a fazer o orçamento, debruçar-nos sobre este tipo de despesas, estabelecermos estratégia, não é? O que é que eu quero? Eu quero isto, aquilo e aquilo outro. Então eu vou colocando isto e vou colocando os valores para essas rúbricas, não é? Por isso, nós, no lado da receita, já colocamos os rendimentos. No lado da despesa, então eu vou colocar o valor que gasto com a renda, o valor que gasto com a água, o valor que gasto com a luz, o valor que gasto com a alimentação, estabelecer um valor mensal que penso que tenho mesmo que gastar, não é? Estabelecer também um pouco de valor para os seguros. Isto porquê? Porque há muita gente, e eu noto isso, que ficam aflitos quando vem o valor do seguro. Ai, porque eu este mês tenho que pagar o seguro e eu agora estou aqui. Não foi planeado antecipadamente. Não é? O seguro é uma despesa fixa. Exato. Portanto, ela já devia estar planeada de antemão, até como próprias reparações de automóveis, não é? Porque fiquei aflito, porque este mês eu tenho uma reparação de automóvel e o que é que eu devia ter feito? Eu já devia ter estabelecido nas minhas despesas fixas um valor mensal para reparações e para seguro, que é para quê? Quando surgir a necessidade, o valor já está lá de reserva para esse tipo de despesa. Eu acho interessante... talvez porque isso também me foi ensinado desde pequenina e acho que era importante as famílias não esquecerem, os pais particularmente, que não é de todo errado, pelo contrário, incluir os filhos neste planeamento de orçamental. Porque às vezes os filhos, ou mais pequenos ou mais velhos, nem sempre têm consciência destas tais necessidades de despesas fixas que são inevitáveis e imprescindíveis. E depois essa questão de nem sempre eles estarem preparados para dizer, olha, em vez de ser umas calças que queiras comprar da marca XPTO, então compras umas calças que são quase exatamente a mesma coisa, mas não têm o custo de um preço de marca. Claro. E creio que se os filhos forem orientados nesse sentido, ao preparar esse orçamento, para já eles tomam consciência do que são as entradas e as despesas.
e se calhar vão ficar menos exigentes. Exatamente. Eu, na minha educação, também tive sempre conhecimento da gestão familiar, Exato. não é? A minha mãe, aos poucos, foi-nos introduzindo dos valores que entravam em casa, o tipo de despesas, e quando nós, como filhos, temos a noção, nós próprios, quando vemos que os nossos pais têm apenas aquele rendimento para tantas despesas, nós somos incapazes Sem de dúvida, pedir, não é? sem dúvida. E nós próprios miúdos, porque a partir da adolescência já começam a ter essa Claro, noção, claro. eles próprios também vão começando a interiorizar e a ver realmente o que é uma despesa supérflua. E nos dias de hoje é muito complicado. Os miúdos com a televisão, com a internet, eles são bombardeados Influenciados. por publicidades Exato. que influenciam de forma negativa, não é? Por exemplo, eles veem um telemóvel e querem aquele telemóvel topo de gama, ou querem a minha amiga que tem aquelas calças que eu queria tanto, ou aquela camisola. E, portanto, eles acabam por ser bombardeados com estas publicidades, que eles servem mesmo para vender, Claro, não é? claro. E as famílias acabam por, às vezes, Condescender. exatamente, permitir para compensar, porque infelizmente nos dias de hoje as famílias acabam por querer compensar o tempo que não estão com os filhos com prendas ou com questões financeiras, não é? E então eles acabam por ou dar uma viagem, ou dar a roupa, ou dar Exato. o telemóvel, Ou a mesada maior. ou a mesada maior para compensar o filho, e isso também não é bom para os filhos, porque eles acabam por não ter essa noção, estar habituados a ter tudo, e eles têm que aprender também a saber gerir as suas despesas. E há aqui uma vertente que eu não falei há pouco, mas que também devia fazer parte do próprio orçamento, que é a poupança. Exato. E se me permite, Sim, então eu se ia calhar falar... já lá vamos, Ok. doutora Rita. Eu estava a pensar aqui, e para acrescentar exatamente mais um ponto àquilo que estavas a refletir, ou seja, isto de eu ter sido sempre envolvida nesta questão do orçamento familiar, da gestão. Eu recordo-me perfeitamente, enquanto pequenita andei lá no colégio Adventista de Oliveira de Douro, e era a altura em que começava a surgir a prática daquilo que hoje é muito comum, que é a chamada à mesada. Nessa altura ainda não havia muitos que tinham mesada, mas começava-se a ver aqui e acolá, e eu era das famílias que não tinha possibilidade de ter mesada, que os filhos não tinham mesada. Mas recordo-me que um dia cheguei junto da minha mãe, porque eu via que os coleguinhas compravam umas bolachitas no intervalo. E a minha mãe percebeu, eu disse, mãe, se calhar podias comprar assim umas bolachas que eu vejo os meus colegas a comprar. E a minha mãe olhou para mim e percebeu, como eu não tinha as moeditas que os outros colegas tinham, então ela disse-me uma equação bastante eficaz. Ela disse assim, olha filhinha, tu quando precisares de alguma coisa, tu dizes à mãe, se a mãe puder dar, dá, se não puder, não dá. Pronto, e foi a equação eficiente no sentido de sabermos gerir e até controlar os nossos desejos, o nosso gosto, os nossos quereres, no sentido de realmente trazer um orçamento equilibrado e até uma vida mais harmoniosa, sem dúvida. Agora, a questão da poupança, se calhar resolve, muito destas dificuldades. Sim, também resolve. Resolve se as pessoas realmente conseguirem colocar em prática. Mas ainda voltando um bocadinho atrás, porque é assim, em relação às crianças, elas também devem ser envolvidas na elaboração do orçamento, para elas terem noção. A questão da mesada, pronto, há pessoas que são a favor, há pessoas que são contra, eu não vou, e também não vejo inconveniente, claro, isso, claro. Mas não deixa de ter um aspecto positivo, sem o dúvida, facto e de pedagógico. eles também começarem a querer gerir o seu próprio dinheiro. Mesmo que não seja através de mesada, porque todas as crianças acabam por receber dinheiro, seja por prendas ou assim. Os avós, os tios, exatamente, amigos, porque há miúdos que não têm mesada, claro. mas podem aprender a gerir o seu dinheiro também através de alguma fonte de receita que lhes seja proveniente, e é importante que os pais os consigam ajudar e ao elaborar o orçamento eles também já estão a aprender e a aprender para no futuro saberem colocar em prática. Agora, relativamente à poupança, não é que era o que estávamos a falar, a poupança é importante, e é importante no sentido de, quando eu há pouco falava naquela distribuição daquelas despesas, por exemplo, o seguro do carro, as fixas, e uma reparação, não é? Embora isso não sejam despesas que eu tenha todos os meses, não é? São despesas que eu tenho ao longo do ano. Então, se eu já estou a orçamentar aquele valor e a dividir por todos os meses, não é? Eu já estou a fazer uma poupança para esse tipo de despesas, não é? Pronto. Agora, isso não é o verdadeiro conceito da poupança. Exato. Não é? O verdadeiro conceito da poupança é eu poupar para quando me surgir uma despesa para a qual eu não tinha estipulado, uma despesa extraordinária que não estava a contar, eu ter um fundo de maneira
de maneio e não ficar aflito porque nesse mês então eu não sei o que é que eu vou fazer, ou ter que recorrer a um crédito, ou não sei o que é que eu vou fazer para conseguir resolver este imprevisto que me surgiu, não é? E depois também devemos ter uma fonte de poupança, porque nós devemos, tanto nós como família, como pai, mãe, como até nas próprias crianças, incutir o sentido da responsabilidade social. Então é necessário nós aprendermos a poupar para dar também. Não é? Por isso, às vezes fala-se naqueles milheiros, não é? Sim. E até nas próprias crianças é importante, e até ter milheiros em casa, e há quem tenha só um, eu até sou apologista de ter 3. E então uma pessoa que podia poupar, pôr um milheiro estipulado para aquele dinheiro que eu vou poupar, mas não vou mexer, ok? Aquele dinheiro que eu vou poupar para poder ajudar alguém e poder dar, e aquele dinheiro que eu vou poupar, sim, para aquela despesa extraordinária que eu quero ter. Ou uma viagem, Exato. ou um brinquedo, ou uma ou peça de roupa que eu quero comprar. Ou o que for. Todos nós também temos Claro, que nos mimar os de vez em miminhos, quando. os miminhos. Então, aquele valor eu vou poupar para aquela despesa extraordinária que eu quero ter. Então aí nós conseguimos ter uma poupança. Devo dizer que pelo menos 10% do nosso rendimento deve ser para a poupança. Está bem? É interessante que alguns podem pensar, e se calhar não é verdade, que só se pode poupar se ganhar muito. Não. E porque a maior parte de nós, com certeza, os seus rendimentos não são assim muito abonatórios, mas a questão da poupança é mais do que um princípio, mais uma disciplina, talvez, do que a quantidade daquilo que nós recebemos. Claro. Aqui há tempo estava a dar uma aula lá no colégio sobre também orçamentos e poupança, e a noção que eu tive dos miúdos é que eles estão habituados a poupar para gastar. Okay? Eu estou a poupar, vou juntar aquele dinheiro todo, mas é para gastar. Pronto, já com o objetivo do gasto. Não é? Isso não é poupar, não é? Por isso é que eu estou a dizer, temos que ter 3 tipos de poupança, devemos ter 3 tipos de poupança. Um é para poupar, para não gastar, para uma eventualidade, um imprevisto que surja. Isso é que é poupar, a verdadeira poupança. O resto serve para pouparmos, mas lá está, porque realmente então eu quero gastar naquilo. Então nós devemos ser habituados a fazer estas distinções na poupança. Agora, só quem é rico é que poupa. Se calhar tem mais facilidade. Ou se calhar até ou nem até poupa. não, porque nós também vemos aí tantos ricos que acabam na miséria porque não conseguiram gerir o seu dinheiro da melhor maneira. Aliás, eles nem deviam era definir poupança porque eles gastam tudo em despesas. Nós conseguimos poupar a partir do momento que conseguimos gerir o nosso orçamento. A partir do momento que nós conseguimos fazer um orçamento e depois aos poucos nós irmos tendo noção das despesas, porque não é só fazer o orçamento e terminou o trabalho da casa. Não, nós temos que fazer o orçamento e depois mensalmente nós irmos registando os valores que fomos gastando. Portanto, hoje gastei X valor no pão, hoje fui ao supermercado e gastei X valor em compras. Para ficar com a noção. Exatamente, fui colocar combustível, não é? Porque às vezes eu até orçamento um valor que depois pode estar ou a mais ou a menos, não é? Então é necessário depois fazer o ajuste orçamental. E só quando nós nos colocarmos neste rigor, nesta disciplina, é que nós vamos conseguir realmente ver. Porque antes disso as pessoas não têm a verdadeira noção do que é a poupança e do que é a despesa, sem haver esta disciplina. E quando uma pessoa consegue já estruturar bem o seu orçamento, consegue ser... Porque às vezes também não é só orçamentar, depois também temos que ser rigorosos na prática, não é? Porque se eu até orçamentei que só vou gastar 50 euros em roupa, mas depois cheguei à loja e aquela blusa era tão bonita e acabo por ultrapassar, não é? Nós também temos que nos controlar a nós próprios. E por isso, só quando houver este controlo próprio e este controlo financeiro é que nós vamos conseguir realmente efetuar as poupanças. Para aqueles que possam ter um bocadinho de dificuldade em saber fazer o seu orçamento, já há aí instrumentos acessíveis para poder fazer? Existem vários simuladores, existem vários simuladores em várias páginas na internet, portanto é só procurar exatamente simulador de um orçamento familiar e com certeza vão aparecer vários. Eu vi um há pouco e era muito, muito completo, portanto com facilidade chegam lá. Sem dúvida. Eu acho interessante porque no início, quando nós começávamos, eu li este primeiro versículo desta passagem, quando ele diz quem é aquele que vai fazer a tal torre e não se senta primeiro sem calcular as despesas, e depois Lucas vai acabar
por dizer aquilo que muitas vezes acontece e que depois traz exatamente a aflição e a dificuldade, porque ele diz assim, quem será, ou como quem diz, não será bem pensado aquele que começa a fazer uma coisa sem primeiro ter calculado a despesa. E depois ele diz assim, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que o virem zombem dele. Ou seja, começou uma construção e depois não a pôde acabar. E isto traz não só as dificuldades dentro do seio familiar, porque há famílias que estão sob tensão exatamente porque não calcularam corretamente as suas despesas ou, como tu disseste, acabaram por se enamorar ou deixar aliciar por coisas que não era exatamente esse o objetivo ou que não deviam ter seguido esse caminho. E depois traz exatamente esse opróbrio, essa vergonha, porque depois fica muito difícil sair-se de uma situação em que realmente não se tenha calculado todos os riscos. Claro, porque depois, para além quando nós não nos conseguimos controlar, acabamos por ultrapassar e exceder o que é a nossa fonte de receita, nós vamos cair em problemas, não é? Nós vamos ter uma situação financeira complicada e que depois esses problemas só geram mais problemas para se conseguirem resolver. E uma das dificuldades e que causa maior tensão, mesmo as discussões entre casais e depois harmonia entre filhos e pais, realmente é esta questão das finanças, da falta de providência, de discernimento, de sabedoria, para poder realmente gerir a sua casa. Já dissemos em outros programas e nós acabamos por perceber isso, com certeza que todos nós é evidente que temos alegria e se é possível fazer-se isso, poder fazer uma viagem bonita e extraordinária com a nossa família. Mas se não pudermos ir muito longe, vamos um bocadinho mais perto, claro. Não é? Se não pudermos ter uma peça de roupa um bocadinho mais dispendiosa e até bonita, porque gostávamos, vamos ser um bocadinho mais modestos e tentar, então, com uma outra pecinha de roupa, que não ficamos mal igualmente, mas pelo menos há a tal paz e a tal harmonia em casa, não é? Sim, e é isso que as pessoas têm que pesar. Exatamente. Porque uma coisa são os bens materiais, exatamente. Outra coisa é o nosso bem-estar e as nossas relações familiares. Ninguém pode viver sem as coisas, é verdade. Nós precisamos delas, o mínimo das coisas precisamos delas. Mas muitas vezes, por causa das coisas exageradamente adquiridas ou desejadas, pomos em causa outros valores mais importantes, que é a harmonia na família, que realmente é a orientação. Eu agradeço muito, doutora Rita, pela sua presença e por estas dicas que nós tivemos e se calhar relembrava para todos os ouvintes, seja na rádio ou na TV, que nos possam estar a ver, deixar-vos esta promessa, que é uma das maravilhosas que eu encontro na Bíblia, para realmente nos animar na nossa caminhada, daqueles que talvez pela graça de Deus já tenham o seu orçamento correto, o seu orçamento dentro dos limites que são possíveis e animá-los a continuar assim, porque realmente é o mais importante. Mas se houver alguém que nos esteja a ouvir e que esteja a passar por esta dificuldade, nem sempre ter tido essa prudência ou esse discernimento ou até esses momentos em que deveria ter tido domínio próprio para não se lançar numa despesa que não convinha à família, eu deixo-vos esta passagem muito interessante, que às vezes nós pensamos que a felicidade, inclusive de ter as coisas, vem apenas e só do nosso esforço. Mas parem o que o Senhor Jesus diz aqui, no capítulo 127, é um salmo, o Salmo 127, e o versículo 2 diz: inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Porque aos seus amados Deus dá o alimento enquanto dormem. Não quer dizer que nós não tínhamos que ter uma vida ociosa, porque o Senhor também diz que não devemos de ser ociosos. Mas também não devemos cair num extremo de achar que todas as coisas dependem de nós, do nosso esforço. Então o Senhor diz que é inútil quando apenas no nosso esforço achamos que devemos trazer isto ou trazer aquilo, porque o Senhor cuida de nós mesmo enquanto nós dormimos. Que Deus o ajude, a todos vós que estiveram connosco, obrigada pela vossa presença e com certeza, pela graça de Deus, nos encontraremos no próximo programa. Até lá.